Se o melhor da sua carreira ainda está por vir, planejando a sua carreira. O título de hoje dessa live é tão maravilhoso, né? Porque abre tantas portas. E se o melhor ainda está por vir? Gostei desse título. Hoje teremos uma convidada super especial. Para quem esteve aqui algumas semanas atrás, eu e a Susan tentamos fazer essa live, mas hoje vai acontecer. A Susan é minha convidada e a gente vai bater um papo de como é que essa mulher do corporativo anda pensando numa segunda, numa terceira fase da sua carreira profissional. Então ela vai conversar aqui com a gente, vai bater um papo do que ela tem pensado, de como ela pensa o momento que ela vive, o que ela imagina estar fazendo daqui a alguns anos, né? É um tema bastante interessante, né? Porque eu imagino que em muitos momentos a gente começa a pensar sobre o que a gente vai fazer quando a gente se aposentar, né? Mas eu acho que hoje está cada vez mais comum a gente pensar o que a gente vai fazer quando a gente quiser mudar um pouco, né? Quando a gente quiser pensar em outras formas de trabalho. E eu falo muito com as minhas clientes que muitas vezes, quando a gente começa a pensar em transitar a carreira, não necessariamente que a gente tem que parar o que a gente está fazendo totalmente, ficar perfeita e começar a fazer uma outra coisa de forma perfeita também. Mas essa é a transição, esse movimento. Minha convidada já chegou, eu vou convidá-la aqui. Gente, não tem como. Não tem como não dar certo hoje. Vai dar certo. Passei até um batom vermelho para receber Susan. Sempre dá um balacobaco no começo, né, gente? Uma coisa doida. Acho que todo mundo que me vê aqui vai falar assim, nossa, mas toda vez as lives da Giovana no começo dá um pepino. É para dar mais emoção, assim, é para vocês ficarem aqui mesmo. Eu vou chamar, peraí. Vamos ver aqui. Ai, obrigada, Sá. Eu vou dar uma caprichada para Susan, né? Porque o que tentamos. Olha aí, olha nós. Olha nós de batom vermelho Nós maravilhosas. duas de batom vermelho. Você sabe que eu sabia que você ia estar. Eu falei, deixa eu passar também, né? Ah, meu Deus. Deixa eu ficar gata também para receber essa mulher. Ai, que bom que deu certo. Bom, gente, essa é a Susan. Susan, se presente. Muito obrigada Boa por estar noite. aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou a Susan e muito obrigada, Giovana, por me convidar aqui para compartilhar um pouco enfim, do meu momento. E com você, com essa sua desenvoltura e com isso que você apresenta todas as semanas, eu só espero poder contribuir com alguma coisa daquilo que você quiser. Com certeza. Bom, quem me acompanha já sabe aqui que eu tenho uma colinha e já sabe também que eu não pego ninguém desprevenido, né? Então minha colinha tá bem aqui, ó. Ela ficou guardadinha, minha A colinha. minha tá na tela, atrás da gente. Boa. Porque aqui nós somos mulheres comuns, né, Suga? Não, nós não somos mulheres maravilhas, então a gente faz colinha mesmo, porque para não passar essa tremedeira nos olhos, é melhor já fazer uma colinha, assim a gente fica aqui mais plena. Caso a gente precise, a gente tem uma colinha para apoiar a gente. Mas vamos lá, gente. Suza, se apresenta para nós outros. Fale um pouco de você. Meu nome é Susan, eu conheci a Giovana no grupo da Terra do Conexões, do Construindo Conexões. A gente se conhece há mais ou menos um ano, talvez um pouco menos do que isso. E a gente teve algumas interações e durante essas interações a gente acabou descobrindo que eu poderia contribuir com ela na atividade que ela envolve. Enfim, ela foi interessante o momento que eu estou tendo. Eu sou uma pessoa que estou com 58 anos de idade, no mundo corporativo, eu sou ativa numa multinacional, hoje eu atendo o presidente, sempre fiz há 38 anos isso. Suza, a sua internet parece estar oscilando um pouco. Sua voz, às vezes, dá uma cortadinha bem pequenininha, mas dá. Eu vou fazer uma coisa, Tá bom. Giovana, eu vou tentar mudar de ambiente e você vai falando para mim Tá. Parece que melhorou. se essa oscilação
continua acontecendo. Eu Tá bem. simplesmente vim para o lado aonde está o O bichinho da internet. aonde está o modem. Tá bom, tá. Aí você estava falando que você atende o presidente. Mas sabe o que acontece aqui? Ah, É a minha cola, tá? Então agora a gente vai no improviso. só se entrega. Só se entrega pra mim que eu te Entendeu? conduzo. Porque agora é sem cola, é sem óculos, porque agora a gente vai. Ah, assim que a gente gosta. Então vamos lá, ó. A primeira, até porque é o seguinte, né? Assim, eu faço o roteiro porque para combinar com a minha convidada, para não ser pega de surpresa, né? Não sei se vocês sabem, mas as pessoas quando elas são entrevistadas em programas, tal, tem todo esse cuidado aqui, né? Porque ninguém quer ser pego de surpresa para passar vergonha. Mas vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: você, como uma mulher que trabalha no CLT, com mais de 35 anos de carreira, com quase 60 anos, maravilhosa, com um terço da vida, né, pela frente, você já pensou em alguma alternativa para preencher, não sei se preencher é o melhor verbo, mas para preencher o seu tempo e ter uma renda após a sua jornada atual? Como que você tem pensado nessa transição que ainda vai acontecer? Então, Giovana, eu acho que isso tudo dá um frio na barriga muito grande. Tá? Eu, na verdade, são 38 anos no mundo corporativo. São 38 anos em que, desse período todo, que eu me lembro, eu fiquei 6 meses sem estar, de fato, empregada. Todo o resto do tempo, eu tive um salário mensal fixo que nunca atrasou, eu tive 13º, férias, assistência médica, vale-refeição, vacina da gripe, tudo que você pode imaginar. Eu nunca tive computador pessoal, meu computador sempre, há 30 anos, o meu computador é um computador da empresa, da época que a gente não podia trazer para casa, que era aquele desktop que ficava lá, mas aquele era o meu. Então, assim, nos últimos 38 anos, eu sempre pertenci a um mundo e tive uma identidade corporativa. Mudou algumas vezes, eu passei por 4 grandes empresas, eu estou na 4ª, mas eu sempre me reconheci e sempre fui muito feliz assim, me reconhecendo como a Susan de tal lugar, a Susan da empresa tal, né? E eu acho que quando a gente chega num momento da nossa vida profissional, a gente não existe, não é que eu acho que se eu falar para você que existe um desgaste, talvez eu esteja usando uma palavra que não é a palavra correta, porque eu me considero ainda extremamente ativa, eu entrego resultado, eu agrego valor, com certeza eu ainda vou agregar valor durante mais alguns anos, mas não dá para a gente tapar o sol com a peneira e dizer que as políticas em relação a todas as diversidades, elas são aplicadas de formas iguais no mercado brasileiro. Uhum. Então, nós temos a política das minorias, mas a questão do etarismo ainda está engatinhando. O Sim. fato é que o profissional que chega aos seus 60, 65, ele está extremamente capaz, mas a avalanche de pessoas mais jovens que vem atrás é Uhum. tão potente que a gente se sente até incomodado, né? A gente diz, tá bom, vai, fica, pega, pega. Você quer tanto essa cadeira? Pode pegar. Né? Uhum. Então, acho que chegou a hora de eu me preparar para viver de forma plena, feliz e satisfeita o que tem por vir. Sim. Mas isso requer um planejamento, né? Sim, eu estava falando na hora que você entrou, que geralmente, assim, né, assim, eu sou filha de uma geração que durante muito tempo se falou mais assim, quando é que eu vou aposentar, o que que eu vou fazer quando eu aposentar. Eu me recordo de poucos pensamentos sobre quando chegar a minha hora, o que que eu vou fazer depois disso, né? Então, eu acho muito bacana quando eu ouço a sua história, exatamente por isso, porque
Não é que você está pensando assim, eu tenho essa idade que eu tenho e eu estou pensando em como é que eu vou parar. Não, você está pensando o seguinte, como é que eu vou transitar? Isso é muito rico, isso é muito bacana, assim. Assim, conta um pouco pra gente, assim, o que que você está fazendo para se planejar, assim, como é que acontece com você, assim? Então, O que que você o que eu acabei descobrindo nos últimos anos, nos últimos 2 anos, eu acabei descobrindo que um hobby meu, que é a minha paixão por milhas, isso pode preencher o meu tempo e isso pode trazer significado para mim por um longo período, tá? Nesse período pós-corporativo, como eu falei, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, daqui a 6 anos, não sei, mas vai acontecer, não adianta eu dizer que não vai acontecer, né? E eu sou uma pessoa que trouxe as milhas para dentro da minha vida por benefício próprio. Eu trouxe Uhum. para mim e descobri que com isso eu conseguia viajar mais, melhor, de forma mais econômica, não só eu, como todas as pessoas da minha família. E devagarzinho, aprendendo mais, fazendo mais cursos, me especializando mais, aprendendo mais estratégias, eu comecei a perceber que as pessoas ao meu redor me buscavam secas, ávidas por este conhecimento que eu tinha. E começaram a depositar em mim um crédito em relação a esse conhecimento que eu adquiri e que eu investi em mim mesma, que eu falei, puxa, fez com que eu acreditasse em mim e dissesse, puxa, tá aí, eu acho que é uma coisa que eu não só faço para mim, como eu posso fazer para os outros também. Então, quando você me pergunta como que eu estou me preparando, eu acho que a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano até o plano Z, Sim. né? Eu não cheguei até o plano Z, né? Eu estou pensando no plano B, mas é ótimo, enquanto eu ainda estou no mercado corporativo, porque se o plano B não rolar, ainda dá tempo do C, o D, o E. Então, basicamente, é o mundo das milhas. Eu estou pensando e eu estou me testando e ensinar para as pessoas como viajar mais e melhor, pagando menos, fazendo uso das milhas aéreas. E eu acho muito interessante essa história de você falar que você está se testando, porque, de novo, né? Quando eu tô com as minhas clientes, eu começo a perguntar. Geralmente as pessoas chegam para mim querendo saber o que que eu vou fazer daqui para frente, o que que eu faço, como eu faço, me sinto perdida, acho que eu quero A, acho que eu quero B, meu Deus, não sei, me ajuda a escolher, né? E eu gosto muito de falar o seguinte, olha, se você procura uma mentora para te dizer o que você vai fazer, eu não sou essa pessoa. Porque eu não parto do princípio que tem que ser uma outra pessoa que fale o que você vai fazer. Mas eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem o que que tem dentro dela, né? Quais são as coisas que ela gosta de fazer, o que ela passaria horas falando, ou o que, se ela, no mesmo se ela não ganhasse R$ 1, ela se sentiria autorrealizada, se sentiria realizada. E aí, quando eu ouço a sua história, a impressão que eu tenho quando eu te ouço é exatamente isso, assim, eu já faço isso há muito tempo para o meu próprio benefício. Eu gosto de fazer, eu fui me especializar, eu procuro informação sobre isso, e agora eu estou percebendo que algo que eu faço, que eu tenho uma competência, eu posso transformar isso no meu plano B, ou no meu plano C. E aí você, de novo, a sua fala de eu estou me testando, ela é muito maravilhosa. Porque é uma outra coisa que acontece muito, que eu percebo, Suzy, é que quando a gente está no mundo corporativo, e eu estive no mundo corporativo durante alguns anos, como é um mundo muito estruturado, né, de nomes, de caixinhas, né, você está ali, faz parte, eu sou secretário do presidente, eu sou executiva de desenvolvimento humano. São sempre caixinhas, né, inclusive quando a gente está no mundo corporativo, a gente vai desenhando a trilha de carreira, né, quando você sai daqui, você vai para cá, você vai para cá. É uma coisa, é quase que você, em algum momento, não tivesse que pensar muito sobre a própria carreira, como você falou, você passou por empresas estruturadas em que até a vacina da gripe se tinha ali, né? Quando você
percebe que esse mundo, querendo ou não, ele é uma bolha, né? Ele é uma bolha que está protegida, que você tem muita estrutura, você começa a falar, opa, mas tem um outro mundo que não tem tanta estrutura assim. Tem um outro mundo que eu vou ter que me virar um pouco nos 30, né? E eu acho que tem, de novo, um pouco assim, será que eu estou pensando mesmo na minha carreira, né? Será que eu estou percebendo o que eu faço que é muito bacana e que eu posso começar a testar? Tem nomes, não necessariamente assim, agora eu vou deixar de ser isso e vou passar a ser aquilo. Então, o que você está trazendo para a gente aqui de super dica, gente, para quem está ouvindo a gente, a Susan é uma mulher do corporativo, né? Ela não está falando que ela vai sair, ela é uma mulher. Mas isso não a impede de testar possibilidades do tipo assim, nossa, percebi que tem uma amiga minha que quer saber mais sobre como ela entra nesse mundo de mídias. Já que eu gosto muito, já que daqui a alguns anos eu vou precisar pensar numa alternativa, por que eu já não começo a me testar agora? Né? Eu não preciso, de novo, sair da onde eu estou e falar, agora eu fechei essa caixinha, agora eu vou abrir outra, né? Então, para as mulheres do corporativo, comecem a se testar, né? A Susan, de novo, está dando essa dica aqui para eles. Se testem, porque se não for do jeito que a gente imaginou, vai acontecer que você, dentro desse mundo corporativo que ainda tem uma certa proteção, você pode ir ajustando, né? Você pode ir fazendo as adaptações necessárias. Adorei. Justamente. Aí a terceira pergunta para você é o seguinte, assim, nessa sua reflexão sobre o que você vai fazer no seu futuro profissional, você busca algum tipo de apoio, né? Algum tipo, sei lá, de mentoria, de rede? Como é que você aprende, né? Como é que você se testa? Como que é isso? Olha, tudo é muito novo. Então, obviamente que um grupo de mulheres do grupo que a gente faz parte do Conexões é um grupo muito rico, de mulheres que têm uma diversidade enorme de conhecimentos e de habilidades e são profissionais das mais diversas áreas. Então, isso traz uma riqueza muito grande para mim, me traz muito apoio. Eu tive muito apoio e incentivo não só de mulheres do lado corporativo, mas como também de pessoas que são do lado não corporativo e que vivem essa dinâmica de não ter esse apoio que eu digo para você. Quando eu falo que a minha vida inteira eu fui do corporativo, eu me sinto engatinhando, eu me sinto muito júnior. Quando eu me pego, o meu computador falhou, quem é que vai arrumar? Eu ligo para o pessoal do TI e o amigo do TI está lá na minha mesa em 2 minutos. Ou então me traz outro computador. Né? E assim foi a minha vida inteira. Foi assim. Né? A gente chega no mês de março, eu já olho no calendário que dia que eu vou de manga curta para o trabalho, porque eu vou tomar vacina. Eu não preciso nem pensar aonde está dando a vacina. A vacina vai ser dada dentro do escritório. Então, assim, eu me sinto engatinhando. E é muito bom eu ter contato com essas redes externas de pessoas que se sustentam por si só, né? Elas se equilibram de uma maneira que, para mim, é novidade. Então, é engraçado que hoje eu me sinto completa como profissional, né? Que eu entreguei ao mercado de trabalho todo o meu conhecimento e toda a minha dedicação. No entanto, eu sou tão primária quando eu penso que eu hoje vou começar a construir uma coisa solo. Sim. Tá? Nesse sentido, eu sou primária. Então, eu tenho essa rede de apoio, a rede em relação à tecnologia, as redes sociais. Hoje em dia, eu descobri que eu não posso disseminar o meu conhecimento sem passar por cima do mundo digital. E o mundo digital é muito acelerado. Então, eu tenho o apoio das meninas marqueteiras que dizem para mim e me orientam. Você deve postar isso, você não deve postar aquilo, porque são coisas que eu sou apenas consumidora desse mundo. Eu não sou criadora de conteúdo para esse mundo. Então, isso é um aprendizado. Né? E sem falar
no próprio curso de milhas, enfim, que eu já estou hoje, eu faço o curso, né? Eu tenho uma mentora muito bacana, que é a Daniela Pelo Mundo, que é a minha mentora de milhas, e foi com quem realmente eu aprendi todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu devo aos ensinamentos dela. Continuo, sigo sendo, né? Uhum. Vai mudando de nível, né? Mas eu sigo sendo aluna e mentorada. Mas é isso, eu tenho buscado me qualificar para que eu possa ser vista de alguma maneira como uma conhecedora desse nicho de Uhum. conhecimento. Ô, Suzana, você está trazendo agora também é de uma riqueza tão enorme, assim, porque, como você falou, né? Você é uma mulher de 58 anos, você é secretária de um presidente, ou seja, você tem um alto nível de senioridade na sua função atual no mundo corporativo. Você falou, eu entrego os meus resultados, mas quando você parte para um outro movimento, você percebe que você tem um mundo para aprender, né? E é bem bacana, assim, como dicas para quem está ouvindo, se coloque em movimento fora do corporativo, né? Então, assim, quem é do corporativo, começa a olhar o que está acontecendo fora do corporativo. Não que necessariamente vai sair, mas é importante a gente criando essas redes de conexão e percebendo o que está acontecendo fora, porque vai chegar uma hora que provavelmente a gente vai precisar, além da bolha mais estruturada que é o corporativo, né? O mundo das empresárias também é outra bolha, né? Não bolha no sentido negativo, mas bolha porque tem todo um formato de como acontece, né? Acontece daquele jeitinho. Aí quando a gente vai para uma outra bolha, a gente fala, meu Deus, quanta coisa nova. E uma outra coisa que geralmente acontece muito para quem está muito tempo no corporativo é a dificuldade de, será que eu vou recomeçar? Será que eu vou jogar toda a minha experiência que eu tive no mundo corporativo para fazer uma coisa completamente diferente? E aí, de novo, o exemplo que você está dando para a gente é muito positivo, porque não, né? Assim, por mais que você vai aprender uma série de coisas, eu imagino, tem uma série de outras coisas que você não se sente totalmente zero, porque você é uma pessoa sênior. Então, assim, a habilidade que você tem em se virar para atender um presidente é a mesma habilidade que você tem quando você se sente iniciante em outros temas, né? Então é como se você conseguisse usar, não necessariamente conhecimento técnico, porque ele pode ser mais novo para você, mas a postura você tem, né? Então a gente não sai do zero, a gente não recomeça tudo por inteiro, né? A gente está só ampliando e usando, integrando as coisas que a gente já fez na vida. Eu acho isso tão interessante. E me fala uma coisa, Suza, assim, de próximos passos, assim, reais, assim, você já contou um pouco que você faz parte do grupo Construindo Conexões, que você tem uma mentora, mas tem alguma coisa que você anda fazendo, assim, de mais tangível para você se aproximar, assim, Então, dessa outra fase que é virá? óbvio que tem, né? Esse ano eu comecei a me arriscar e comecei literalmente a testar se isso poderia de fato vir a ser um plano. Ainda que esse plano tenha sido. Eu até penso que talvez eu possa testá-lo por enquanto e deixar ele talvez guardado na gaveta e ressuscitá-lo quando for o momento certo. Tá? Uhum. Mas está sendo muito interessante. No início do ano eu fiz uma série de workshops, fiz algumas lives, prestei algumas mentorias, enfim, tudo isso ligado ao meu conhecimento. Então eu comecei a testar o quanto a minha habilidade para ensinar aquilo que eu sei, o quanto de fato eu sei, né? Aonde está, né? O buraco é aonde, quanto eu preciso, né? Ainda buscar de conhecimento, o quanto as pessoas o público que eu estou atingindo, o que eles de fato querem saber, o que eles querem aprender. E eu busquei
montar isso, e eu me arrisquei, eu me joguei, e eu fui, e aprendi até com você essa semana, né? Que não precisa, será que precisa estar perfeito para a gente Uhum. começar? Será que a gente só vai de fato começar quando estiver perfeito? Se eu esperasse ficar perfeito, talvez eu nunca começasse. Sim. Eu nunca teria dado esse passo que eu dei de literalmente me jogar. E foi muito incentivo e foi muito de ouvir dizer que vai e vai, se tiver com medo, vai com medo mesmo. E eu acho que, como você falou, a minha senioridade, eu sou uma pessoa muito organizada, no mundo corporativo a gente é cobrado pela perfeição, né? Não existe o se der errado, não tem problema, faz de novo. Não tem, né? Você sabe porque você já viveu no corporativo. É acertar ou acertar. Não, hoje você acerta, amanhã você erra, hoje você. Não tem essa. Né? É só acertar ou acertar. Então, para eu me permitir não dar certo, ou não ser tão maravilhoso quanto eu esperaria que fosse, também é um processo para mim. É um processo de aprendizagem que eu estou me habituando e me cobrando menos. Porque eu acho que quando a gente pensa, Giovana, numa coisa que a gente quer fazer, depois que você já fez tudo o que você tinha que fazer, depois que você já fez tudo que a sociedade te cobra, é para você fazer alguma coisa com tranquilidade, com, sabe, Pedro. né? Eu não posso chegar aqui e dizer para você que eu vou montar um workshop amanhã e você vem para ser minha aluna e eu estar extremamente nervosa e preocupada se alguma coisa não vai ficar 100% ou 120% perfeita. Eu tenho que fazer aquilo por paixão, porque não faz sentido no último período desta minha fase eu querer uma cobrança de mim mesma que, que, que eu acabe, sabe? Eu vou dormir estressada, aí eu tenho um burnout, porque, meu Deus do céu, os meus cursos não estão vendendo, os meus alunos não estão aprendendo. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Não é? Eu quero alguma coisa que seja prazerosa para mim, para quem assiste, e quem me acompanhe, que me acompanhe porque quer, porque está afim, porque acha que eu estou agregando valor. Não é? Então, eu tô entrando nessa coisa de, primeiro é um processo de aceitação, né? Aceitar. Obviamente que, pelo meu perfil, eu não vou aceitar uma coisa rasa. Então, eu tenho que elevar o meu nível de conhecimento. Então, vamos lá. Vamos subir essa barra. Né? Uhum. E isso é uma coisa que eu sei fazer a vida inteira. Eu aprendi que a barra tá sempre mais alta. Uhum. Sempre mais alta. Você chega aqui, não tá bom. Sobe, 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 sobe. Então, é uma coisa que faz parte. Mas que aceitar mais e ser feliz com as pequenas coisas. E eu acho que eu tô trazendo isso para mim, para minha felicidade, e se este realmente que eu imagino que seja o meu plano B para uma vida pós-corporativa, que eu consiga, através dessa rede toda que eu hoje tenho, que eu faço parte, eu consiga ter uma orientação financeira, uma orientação legal, uma orientação psicológica, orientação de todas essas maneiras para criar alguma coisa minimamente sustentável. Uhum. Sim, eu acho que o que você trouxe, assim, você começou falando do quanto você se reconhece, né? Você já sabe quem você é, né? Você já sabe. Então, eu sou organizada, eu tenho alguns traços de perfeccionismo, mas ainda assim é como se você estivesse dando uma chance de tipo assim, ok, mas agora tem uma coisa que é um pouco além da performance. Tem uma coisa que é uma coisa assim, eu quero ter prazer também, né? Porque como você disse, às vezes no corporativo, se a gente não cuidar, a gente fica só dialogando sobre desempenho o tempo inteiro, né?
A gente vai perdendo um pouco os outros diálogos que são tão importantes quanto. E aí, quando você fala da, da forma como, né, da sua personalidade, dos seus traços de personalidade, mas você fala assim, ok, eu reconheço tudo isso dentro de mim, mas eu quero também ser feliz, né? Ah, tudo bem que eu elevo a barra, mas também eu quero elevar, mas quero ser feliz também. Não quero só ficar elevando a barra, né? Acho Isso. que já deu, já tá bem elevado já essa barra, né? É, Muito. eu acho que, Giovana, o que eu acho, assim, é que é muito satisfatório a gente pertencer ao mundo corporativo e a gente ter conhecimento de todas as exigências e cobranças. Então, a gente sabe navegar nesse mundo de cobranças. A gente sabe obedecer, a gente engole sapo, o sapo vem atravessado, mas a gente engole, a gente digere, e tá tudo bem. No dia seguinte você faz uma cara feliz e você segue adiante. Porque é o jogo. A gente aprende a jogar aquele jogo. O que eu sinto é que no momento que eu saí do time, é, eu tenho que ter um chão para pisar, né? Por isso que eu tô parando um pouquinho antes, sabe? Não é... E veja bem, o que eu digo para as outras pessoas é o seguinte, gente, não é só um preparo financeiro. É óbvio que o preparo financeiro é essencial. Uhum. Vai ter um dia que esse corporativo, eu não vou ter mais a vacina da gripe, eu vou ter que providenciar um lugar para tomar a vacina da gripe, eu não vou ter mais um vale-refeição, meu almoço não vai ser pago todos os dias, o meu salário não vai ser pago todos os meses. Então, o planejamento financeiro, sem dúvida nenhuma, que é o principal, é a base, né? Tem que ter tudo muito bem estruturado financeiramente. O que a gente está conversando aqui transcende isso, né? A gente está pensando como fica a cabeça da pessoa, como fica aquela energia do homem ou da mulher que hoje, com 60, 70 anos, é 100% ativo, é 100% lúcido, é 100% ainda entregador de valor, né? Aonde fica esse potencial, essa pessoa com um extremo potencial, aonde que ela se coloca, né? Então, ela vai ficar sentada no sofá assistindo Netflix a tarde toda? Não sei. Será que isso dá prazer? Talvez em algum momento lá na frente, talvez dê prazer, né? O que a gente acha hoje é que essas pessoas, elas são tão criativas. Né? Então, eu me vejo hoje num alto nível de criatividade, me reinventando, pensando, nossa, é como se eu tivesse 20 anos, né? Né? Tô me reinventando. Então, eu acho que é isso. Isso tem muito a ver com isso que você acabou de falar a respeito de fazer uma transição de forma consciente e de feliz, né? De ser feliz no pós-corporativo. Sim. E é muita sabedoria acumulada, né, Susan, para jogar fora a essa altura. Agora que você chegou no auge, eu fico imaginando, né? Hoje eu tenho 43, vou fazer 44. Eu me sinto infinitamente com mais conhecimento do que quando eu tinha 25. Ah, Então, bom. eu trabalho com uma equipe muito jovem na consultoria. E tem uma galera de 27, 28, 30, assim, eu sou uma das mais velhas, né? Eu sempre brinco, gente do céu, como você pode ter 26 anos, pelo amor de Deus? Mas eu tenho uma paz dentro de mim, né? Porque eles têm realmente ideias, eles falam coisas. Giovana, você viu não sei o quê? Você tá falando, gente, eu tô mais velha, sabe? Assim, não faço a menor ideia do que você tá falando. Mas não tem dentro de mim uma ansiedade de eu tenho que saber o que ele sabe. Eu penso, eu não tenho que saber o que ele sabe, porque assim, eu tenho um conhecimento que ele não tem, eu tenho uma forma de ver as coisas que ele não tem. E é nesse complemento que é bonito, né? Então, assim, nossa senhora, eu quero trabalhar por muitos anos também. Mas, assim, já que a gente está falando disso, assim, que conselhos você daria
para outras mulheres que desejam mudar ou que em algum momento vão querer mudar? Assim, você já deu vários ótimos conselhos, mas se você pudesse construir uma frase, assim, que conselhos você daria? Olha, eu diria que para a pessoa prestar atenção nela. Presta atenção, ouve um pouco o seu coração. Tenta buscar uma habilidade sua. Talvez uma habilidade, inclusive, que tenha sido desenvolvida e potencializada com a sua carreira profissional, ao longo dos seus anos, é, como, como a profissional que você sempre foi. Eu teria que. Eu acho que assim, a gente tem que parar e olhar para dentro e trazer um conjunto de coisas que se somem, que seja uma competência que você descobriu que você tem. Como a gente falou aqui, eu sou muito organizada, eu sou muito metódica, eu sou muito detalhista, eu sou cobrada disso. Então, isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Nada, né? E por outro lado, vamos trazer também paixões, né? Paixões não tem nada a ver com a minha vida profissional. São paixões como pessoa, talvez como criança, como mulher, como menina, né? Aonde estão as minhas paixões? Então, eu gosto do mundo, eu gosto de línguas, eu gosto de idiomas, né? Eu fui professora de inglês lá antes dos meus 20 anos, antes de entrar no mundo corporativo, eu era professora de inglês. Então, essa veia de ensinar, você vê que é engraçado, né? Que a roda gira, né? E aí volta a ensinar. É muito bacana quando você consegue unir as duas coisas, né? Uma competência com uma paixão. Né? No caso, é viajar. Viajar, poder explorar o mundo, assim. Eu adoraria poder levar um grupo para viajar comigo. Eu adoraria organizar a viagem, organizar o grupo, ser a pessoa que estaria ali, me responsabilizar pelaquilo. Eu faria isso, eu abraçaria, né, esse projeto, entendeu? Vamos juntas para Londres, então a gente vai para Lisboa, mas aí eu vou abraçar esse projeto, né? E eu estou juntando o quê? As minhas capacidades, né? As minhas capacidades adquiridas com os anos de mundo corporativo, com aquilo que é a minha paixão como pessoa. Né? Então, eu diria para as mulheres, dá um frio na barriga quando a gente começa a descobrir que a gente é mais do que aquele crachá que a gente tem pendurado no nosso pescoço. Eu nunca me vi além do meu crachá. Quando eu era adolescente, o meu sonho era trabalhar numa empresa em que eu fosse apenas um número, em que ninguém soubesse o meu nome, em que eu fosse um número. E assim foi a minha vida toda. Eu tenho aquele crachá, sabe? Eu só mudei o crachá, né? Ao longo, e foram poucas vezes, em 38 anos eu mudei 4 vezes de crachá. Então, e sempre em grandes empresas, sólidas, maravilhosas. Tenho grandes recordações de todas e sou extremamente feliz aonde eu estou hoje, né? E eu acho que dá um frio na barriga quando eu digo, gente, eu não sou a Susan de tal lugar, a Susan da empresa tal. Uma Susan que ela é capaz de ser reconhecida e é capaz de ser admirada por suas competências, independente da empresa tal. Então, o conselho que eu dou para as mulheres, ou para os homens, ou para qualquer pessoa chegando nesse momento, é primeiro, prepare-se, não é? Prepare-se, encare de uma forma tranquila, suave, porque vai acontecer. Não adianta a gente dizer que não vai acontecer, não é? Mas que seja para o melhor e que a gente consegue fazer com que a gente crie um pilar e se sustente sem o crachá. A gente é mais do que o crachá.
Aí, de novo, você falou uma coisa que é muito maravilhosa, assim, tipo, a gente não vai jogando fora o que a gente, tudo que a gente já fez na vida, né? A gente vai só ampliando, né? Então, o que você fez lá atrás, como professora de inglês, provavelmente foi isso que, inclusive, te apoiou a ser secretária de presidente, você tem que ser bilíngue, É, e aí você tem que organizar a agenda, e aí quando você organiza a agenda, na hora que você vai falar de milhas, provavelmente isso é uma habilidade que você tem que ter muita organização, né? Porque milha você tem que, no começo, pega dali, pega daqui, faz aqui, junta ali, troca dali, ou seja, tem que ter uma amplitude de visão de várias coisas que estão acontecendo. Então, de novo, assim, é como se você tivesse percebido, a habilidade eu tenho, eu vou usar a mesma habilidade em outro lugar. A gente estuda isso em neurolinguística quando a gente faz a formação, porque eu tenho a formação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu era muito tímida, né, quando eu era mais nova, e aí eu fui inventar de ser treinadora, né? De ser gerente de treinamento e desenvolvimento, não sei por quê, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer a formação de neurolinguística lá atrás, eles perguntaram assim para mim. Eu fui fazer um curso de oratória com o Reinaldo Polito. Você lembra do Reinaldo Polito? ah, sim! Também Ele, ele adorava o Reinaldo Polito. Pegava no meu pé, que era uma loucura. Gente, Reinaldo Polito, para quem não conhece, depois liga aí, é o papa da oratória do Brasil. E aí fui fazer o curso do Reinaldo Polito, e também estava fazendo neurolinguística na época, e eles falaram assim, você tem que pensar que qual é a habilidade que você gostaria de ter quando você estivesse falando em público, porque eu era muito tímida, né? Eu falava assim, acho que coragem. Aí eles pensavam assim, mas você não tem. Você tem esse recurso, coragem dentro de você? Aí eu ficava assim, não tenho, né? Eu tenho medo na hora que eu vou falar em público, eu fico tímida, eu esqueço as coisas, e aí eu tento decorar o que eu vou falar, e se eu esqueço uma palavra, eu não consigo falar. Aí eles falavam assim, pensa aonde você tem coragem. Aí eu pensava, dirigir, né? Nossa, eu sou maravilhosa, dirigir, não tenho medo. Meu pai me ensinou a dirigir muito bem, eu dirijo em qualquer lugar. Eu só não gosto de dirigir à noite chovendo torrencialmente, mas tirando isso, você pode me colocar em qualquer lugar. E aí eles fazem um exercício no sentido de o recurso da coragem ele existe dentro de você. Você só precisa saber utilizá-lo em outros lugares. Então, eu acho que a grande dica que você está dando para a gente aqui, muito maravilhosa, é que você está utilizando tudo que você tem dentro de você, né, nessa carreira sólida que você construiu ao longo do tempo, e agora você vai testar essas mesmas habilidades num outro lugar, né? Vai começar em algum momento a testar. E isso é um recado muito importante para as mulheres, porque, de novo, Susan, o que eu mais ouço das mulheres que chegam para mim como cliente eu não sei como fazer. Eu não sei se eu sou boa o suficiente. Eu não sei se eu vou, porque, nossa, eu não posso jogar tudo fora. E eu falo isso constantemente. Eu falei, gente, vão mapear essas habilidades, que elas estão todas dentro de você. Você só não está conseguindo enxergá-las de uma visão mais ampla, mais sistêmica. Como você está tão familiarizada em fazer a mesma coisa durante muitos anos, você não consegue desconectar a atividade do nominho. Descola do nome, descola tipo, eu sou o secretário, eu sou o gerente, eu sou o coordenador. Não, você não, vai para a atividade. O que é que você faz? Eu faço relatórios muito bem, eu sou muito organizada, eu falo muito bem, né? Eu dialogo muito bem, eu sei negociar muito bem. Então, essas são as suas habilidades. Então, pega essas habilidades que você tem muito bem e coloca em benefício desses sonhos que você ainda quer realizar. Ai, foi tão lindo, você estava aí toda preocupada com a sua colinha, você foi toda eu maravilhosa. tô sem cola. Ai, Giovana, sem nossa, papo. Eu mudei de lugar. Eu não tenho a minha tela aqui, agora é uma tela preta. Não tenho, eu tava com uma cola boa, eu botei uma letra grande assim, sabe? Tava ótimo a minha cola. Não fiz tudo sem cola. arrasou, Suza, olha, eu quero agradecer. Que bom que deu certo. Antes de você entrar, eu estava falando que eu falei, gente, hoje vai dar certo esse trem, porque a gente tentou de uma outra vez, não deu certo. Eu e a Susan já tinha combinado essa live, gente, antes dela ir com milhas para a última viagem que ela fez para passear com a Foi antes de eu Marcela. já tinha fechado a live. Essa live tinha que acontecer, foi muito especial.
você deu recados riquíssimos, e eu te falo isso de coração aberto, porque muito do que você falou, aparentemente, livremente, são dilemas que chegam, assim, das minhas clientes. Então, eu tenho certeza que foi muito, foi muito bom. Assim, muito obrigada, agradeço. Espero ter ajudado, né, para outras pessoas que também estejam vivendo esse dilema. A mensagem que eu deixo é que você é uma jovem hoje, né, com a idade de 40 e poucos anos, né? Quando você chegar lá neste momento, você, como já está fazendo uma carreira solo, essa transição provavelmente você não vai sentir de uma maneira assim tão. Sim. Né? A gente sente isso quando a gente faz uma carreira corporativa do início até o fim, né? Agora, quando você tem a oportunidade de fazer essa transição numa fase mais jovem, você faz por opção, né? Você optou por fazer essa transição. Então, você estava com a sua energia. No meu caso, o que eu estou experimentando aqui é que essa transição vai acontecer comigo, mas não é por uma opção 100% minha, não. É uma circunstância social. Socialmente, as coisas acontecem assim. O mercado de trabalho caminha dessa forma. Então, é melhor eu aceitar, entender e remar a favor do que remar contra. Porque remar contra, eu só vou perder. Sim, sim, muito bom. Muito obrigada. Espero que tenha sido bom para vocês que estão aqui nos assistindo, que irão nos assistir. E ficamos por aqui. Uma boa noite, Susan. Muito, muito obrigada. Obrigada, Giovana. Um Beijo para todo mundo. Beijo, bom descanso.